Essa é a prisão de segurança máxima do Colorado. Alguém avisa para um preso chamado Ray Breslin que um cara chamado Jax quer simplesmente brigar com ele. No dia seguinte, Jax ataca Ray, mas ele consegue se defender. Por conta da confusão, os guardas da prisão isolam ele numa área onde só os presos perigosos são levados. Ray é colocado em uma cela minúscula, sem janelas, e é vigiado por uma câmera de segurança. A única coisa que ele tem é uma bíblia, e depois de um tempo lá dentro, ele começa a elaborar um plano para escapar da prisão. Ele já tinha analisado a prisão e descobriu que sua cela fica ao lado do depósito de incêndio. Ray observa a movimentação, então acaba entendendo o padrão de comportamento dos guardas. Agora ele só precisa encontrar uma forma de conseguir o código de acesso da porta. E para isso, ele rasga uma camada de plástico da embalagem de leite que ele recebe toda vez no almoço. Quando ninguém está vendo, Ray coloca o plástico no teclado onde os guardas digitam a senha, e ele consegue os números do código de acesso. Agora só precisa descobrir a sequência. Ele também consegue informar sua equipe fora da prisão para criar uma distração exatamente às 4 horas do dia em que ele vai escapar. Quando o dia chega, ele executa o plano e quando os guardas saem, ele usa o código de acesso para sair da cela. Então, através de um tubo de ventilação, ele entra no depósito. Nesse momento, sua equipe causa um incêndio fora da prisão, apenas como distração. Os bombeiros levam um caminhão para fora e Ray consegue sair com ele, se prendendo embaixo do veículo. Depois de finalmente sair da prisão, Ray vai embora com seus amigos Abigail e Rush. Eles deixam ele do lado de um telefone público, onde a polícia o encontra e prende ele. Mas antes de levar Ray de volta para a prisão, um homem chamado Lester Clark chega no local e conversa com os guardas para liberar Ray. Quero ver meu advogado! Quero ver meu advogado! Agora mesmo! Seu bêbado! Na cena seguinte, vemos Lester e Ray falando com o diretor da prisão. A gente descobre que Ray é o fundador de uma empresa de segurança chamada Breslin Clark, que testa as prisões para ver se elas são realmente seguras. O que quer dizer que Ray, na verdade, não é um prisioneiro e simplesmente é um cara que tá fazendo o seu trabalho. Depois disso, Ray vai para sua sala, pois seu parceiro Lester marcou uma reunião com a agente da CIA, chamada Jessica Miller. Ela quer que Ray teste uma nova prisão ultra secreta, mas Ray e sua equipe não podem saber a localização da prisão. Eles só concordam em ir quando Lester o convence. Então ele recebe uma identidade falsa e Abigail coloca um rastreador em seu braço, conforme o protocolo de segurança. Porém, as coisas começam a dar errado quando ele é sequestrado para ser colocado na prisão. Eles também removem o rastreador do braço dele enquanto Ray está desmaiado. Quando acorda, Ray está numa cela de vidro em cima de uma plataforma e tem vários presos na mesma situação. Esses são observados pelas câmeras. Em seguida, Ray é levado para conhecer o diretor da prisão e sente que algo está errado. Ray fala o seu código de emergência para tirá-lo da prisão, mas o diretor ignora isso. Os presidiários são obrigados a irem para uma área chamada Babilônica, e um presidiário chamado Emil fala para Ray se cuidar, e também diz que não cometeu nenhum crime, dizendo que essas pessoas querem informações sobre o chefe dele, um tal de Mannheim. Ray começa a acreditar que essa prisão é ilegal. Ele planeja investigar mais na área de isolamento. Então ele e Emil começam uma briga para serem enviados para lá. O diretor vê isso, e eles são enviados para a área de isolamento, que é tipo um quarto de tortura, né? A cela é muito quente, uma temperatura maior do que o ser humano aguenta. É feita para desorientar e desidratar os prisioneiros com luzes muito fortes. E após um dia na cela, o médico da prisão visita Ray. Ele é simpático com ele, mas não responde quando Ray pergunta sobre a localização da prisão. Depois disso, Emil e Ray são libertados da cela. Enquanto estava lá, Ray descobriu que o rebite dos pisos são de alumínio. Então ele pede pro Emil uma placa de metal para abrir os rebites. O diretor chama Emil para pegar informações e Emil irrita ele. Então os guardas empurram uma mangueira de água na sua garganta. Enquanto está sofrendo um pouquinho, ele consegue pegar um pedaço de metal. Depois disso, ele exige saber o plano de Ray em troca do favor. Ray revela que estava analisando a estrutura da prisão e descobriu que o lugar é subterrâneo. Então, se ele conseguir tirar os parafusos e seguir os canos, ele pode fugir. Depois de ouvir o plano, Emil decide ajudar. Eles começam uma briga para serem enviados de volta para a câmara de isolamento. Lá dentro, Ray começa a abrir o rebite enquanto se esconde da câmera. Depois que ele termina, ele bate no chão como se fosse um sinal para o Emil distrair os guardas. Emil começa a gritar, fazendo todos olharem para ele, enquanto Ray bloqueia sua câmera com uma bola de papel
papel que tinha na boca. Ele consegue abrir e sai pra fora. No meio do caminho, ele quebra uma tubulação por acidente e a câmara enche de água. Quando Ray finalmente chega lá fora, fica surpreso ao ver que a prisão está em um navio gigante no meio do oceano. Ele rapidamente volta pra dentro antes que alguém possa vê-lo. O vazamento de água faz com que todas as câmaras de isolamento fiquem alagadas. Isso distrai os guardas e facilita para que ele volte sem ser pego. Em seguida, os amigos de Ray falam com Lester sobre o desaparecimento dele. Eles dizem que a mulher que ofereceu o trabalho tinha sumido e eles pedem ao Lester para realizar uma pesquisa, mas ele diz que não precisa e que Ray está trabalhando normalmente. Depois dos dois saírem, vemos Lester ligando para o diretor da prisão e pedindo para manter Ray na prisão pelo resto da vida. Acontece que Lester é ganancioso e quer ter a empresa só para ele, então ele tinha que montar um acordo falso para levar Ray à prisão e mantê-lo lá para sempre. Mas Abigail e Rush não desistem e continuam procurando por Ray. Rush descobre sobre uma prisão ilegal onde as pessoas colocam seus inimigos. Essa é a prisão onde Ray está, mas Rush não consegue encontrar a localização dela. De volta à prisão, Ray e Emil precisam descobrir em qual parte do mundo estão para criar um plano de fuga. Ray rouba um papelão para criar um dispositivo caseiro e descobrir a latitude do navio. Eles teriam que estar no topo do convés para o dispositivo funcionar. Então Ray e Emil pedem a um presidiário muçulmano chamado Afrid para ajudar com o plano. Mais tarde, Afrid se oferece para ser o espião do diretor e em troca ele pede ao diretor que o deixe orar ao ar livre. Um belo acordo, não? Deve ser bêbado. O diretor concorda e deixa ele ir para fora. Afrid usa o dispositivo e descobre a latitude do navio. Usando essa informação, Ray deduz que estão no Oceano Atlântico, perto do Marrocos. Eles ainda não estão certos sobre a localização, mas precisam pensar em um plano logo. Emil diz que tem um amigo no Marrocos. Se conseguirem enviar uma mensagem para ele e sua equipe virão salvá-los. Ray volta a encontrar o médico da prisão e o convence a ajudá-los dessa vez. Mais tarde à noite, o médico envia um e-mail para o amigo de Emil, dando a sua localização. Dias depois, eles começam a executar o plano. Primeiro, Afrid dá informações falsas ao diretor sobre uma rebelião prestes a acontecer no Bloco A. O diretor envia todos os seus guardas para lá, deixando a área babilônica com apenas 2 guardas. Ray vê o momento certo e começa uma rebelião na área da Babilônia. Logo todos começam a lutar no lugar, e Ray, Emil e Afrid aproveitam a oportunidade e correm para o topo do convés. O diretor da prisão percebe isso e inicia um bloqueio no navio. Antes de os 3 alcançarem o topo, as portas são fechadas e ao mesmo tempo os amigos de Emil chegam de helicóptero para salvá-los. Os guardas disparam contra o grupo e Afrid é atingido. Ray rapidamente pensa em um plano de fuga e pede para Emil ficar com Afrid, enquanto ele vai para a sala de controle abrir as portas. Afrid pede a Emil para sair sem ele. Emil não quer, mas faz o que o homem diz. Tempos depois, os guardas disparam contra Afrid e ao mesmo tempo, Ray consegue desligar a energia, ajudando Emil a chegar ao topo do convés. Emil corre para o helicóptero. Chegando lá, ele e seus amigos esperam Ray sair, mas ele está preso dentro do navio. Os guardas estão procurando ele por toda a parte. Então, em vez de sair, ele se joga no mar. O helicóptero de Emil decola e ele vê Ray na água. Para ajudá-lo, ele joga a escada do helicóptero. Ray se agarra na escada e dispara contra os tanques de óleo no navio. Isso causa uma explosão e elimina o diretor da prisão e todos os seus homens. Finalmente, os dois voam com segurança no helicóptero e pousam na costa marroquina. Um carro vem buscá-los e, para surpresa de Ray, Jessica, a mulher que lhe ofereceu trabalho na prisão, sai dele. Ele fica ainda mais perplexo quando Emil diz que ela é sua filha. Então é revelado que Emil é na verdade Mannheim, que todos pensavam ser seu chefe. Ele havia mentido sobre sua identidade para que seus inimigos não o pegassem. Jessica sabia que seu pai estava na prisão, então ela teve que colocar Ray na prisão para tirá-lo de lá. Antes de partir, Jessica diz a Ray que seu sócio Lester mandou o diretor da prisão deixar ele lá para sempre. Na cena seguinte, vemos Ray e Abigail juntos. Abigail diz que ofereceram para Lester um emprego como diretor da prisão se Ray não conseguisse escapar. Depois de descobrir que Ray está de volta, Lester arruma suas malas para fugir, mas Rush e Abigail rastreiam ele. Então vemos Lester sendo atacado pelo Rush em um carro. Quando Lester acorda, ele percebe que ainda está dentro do carro, mas descobre que seu carro está em um grande navio, viajando para um destino desconhecido. O resumo acabou, mas a melhor parte do vídeo não. Fiquem com o making of. E o Henrique falando. Enfim, estava com saudade de narrar. É muito gostoso fazer isso. Assumo, é legal. É bom. Beijos. E lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos.
Tô brincando, precisa colocar isso aí não. Mas eu acho que você vai colocar, né? Ah, foda-se. Essa é a prisão de se... Oxi. Então, através de um tubo no... Gripe. As visões da Ray-Ban. Sei lá, tô doido. Rush descobre sobre uma... Oxi, buguei. Onde as pessoas... Ray volta ao México. Oxi, voltou. Oxi. Tem nada de México aqui não, oxi, tá doida. Emil corre para o copo. Oxi. Emil corre para o topo do... Oxi, tô doido.